Continuando, questão 18, diz o seguinte: nas permutações simples de n elementos, o que importa é a ordem desses elementos. Por exemplo, se x é igual, conjunto x é igual a ABC, três elementos, né? Então, ABC e CBA são, ABC nessa ordem, CAB nessa ordem, são permutações simples distintas dos elementos, ou seja, a ordem importa. Continuando, as permutações circulares são caracterizadas pela posição relativa dos elementos entre si. Considerando o conjunto X acima, ABC e CAB e BCA representam a mesma permutação circular. A ideia aqui é o seguinte: imagina que eu tenho três pessoas, né, que vão sentar em uma mesa redonda. É o exemplo mais comum que a gente tem para permutação circular. Então, se eu tenho aqui a pessoa A, B, C. E aqui, vou mudar um pouco. Pessoa A, B, C. Se eu girar aqui no sentido anti-horário, vamos girar aqui no sentido anti-horário. Primeiro começa do A, depois vem o B, depois o C. Pegando esse segundo exemplo, eu tenho a mesma coisa. Então, girando no sentido anti-horário, começando da pessoa A, depois vem o B, depois o C e assim sucessivamente. Então, essas duas permutações aqui, elas são iguais. É como se a pessoa que está à minha direita e à minha esquerda nessa configuração seja a mesma coisa, né? Vai ser a mesma pessoa que está à minha direita e à esquerda nessa configuração. Né? A ideia é mais ou menos assim, ok? Então, continuando. O número de permutações simples dos elementos... Continuando aqui, o número de permutações simples dos elementos do conjunto com n elementos é dado por n fatorial, permutações simples. E o número de permutações circulares do conjunto é dado por n-1 fatorial. Ok? Então, deu aí as definições de permutação simples e permutação circular. A pergunta é assim, vamos lá. Assinale a alternativa que indica o número de modos como 6 homens e 6 mulheres de mãos dadas podem formar um círculo, roda de ciranda, de forma que as pessoas do mesmo sexo não fiquem juntas. Bom, vamos resolver o problema. Primeiro, de que modo nós podemos organizar as 6 mulheres, por exemplo? Então, vamos dizer que aqui eu posso escrever a mulher M1, chamar aqui só de M, tá? Mulher, 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 5, 6, né? Mulher. Pelo que o problema nos trouxe, a forma como essas 6 mulheres podem se organizar é dado por 6 menos 1 fatorial, ou seja, 5 fatorial. Agora, quando eu organizo as mulheres, de quantas formas os homens podem se organizar entre elas? Aí, nesse momento, nós não vamos ter mais uma permutação circular dos homens. Porque, por exemplo, imagina que essa mulher se chama Maria e essa mulher se chama... Vale, meu Deus. Um nome de mulher com a letra M. Mariana. Pronto. Uma outra mulher aqui que se chama Meire. Pronto. Vamos imaginar que um homem vai ficar aqui. Vamos colocar o primeiro homem aqui entre a Maria e a Mariana. Esse homem M1, H1 que eu vou chamar aqui, se eu colocar nessa posição, ele vai ficar entre a Maria e a Mariana. Mas se eu colocá-lo aqui, ele já vai ficar entre a Mariana e a Meire. Ou seja, não vai ser uma permutação circular, vai ser uma permutação simples de todos os homens. Né? Porque as pessoas que ele vai ficar, as mulheres onde ele vai ficar entre elas serão diferentes. Então, na verdade, aqui eu tenho uma permutação simples, né? Aqui eu teria 6 possibilidades para o primeiro homem ficar, depois 5, depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Ou seja, 6 fatorial possibilidades. Então, a resposta para esse problema é 5 fatorial, que é a permutação circular das 5 mulheres ou dos 5 homens, e vezes a permutação 6 fatorial, que seria o restante das pessoas, né? A forma como as outras pessoas poderiam se organizar entre as primeiras pessoas, mulheres ou homens que se organizam, certo?
Então a resposta da questão 18 é a letra B de bola.